Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, uma ótima noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV, o programa que traz os principais destaques sobre a pecuária de corte e de leite. E a gente começa o nosso programa de hoje com o quadro semanal Raças e Cruzamentos. E a pergunta de hoje veio lá de Monte Azul Paulista, em São Paulo, mandada pelo Sami Lemo. Ele quer saber se o cruzamento entre matrizes Nelore e touro Marquigiana traz benefícios de heterose e precocidades para suas proles. Além disso, também quer saber se as novilhas F1, fruto desse cruzamento, poderiam ser usadas como precocinha para retirar uma cria antes do abate. Pois então, vamos saber o que o Alexandre Zadra tem para falar sobre essa questão. Olá, Sami. Bem, a raça marquigiana, Sami, ela foi concebida na Itália para se fazer animais produtivos, com muita carne, carcaças realmente com altíssima produção de cortes nobres. Ela é um cruzamento de Chianina, Marquigiana e Romagnol. É uma raça que foi realmente desenvolvida para se fazer para ter esse objetivo, que é a produção de carne. No que diz respeito à precocidade sexual, não é a melhor raça que a gente procura dos europeus, né? É uma raça, como eu falei, tardia, de grande porte, é uma raça continental da Itália. Então, essas raças italianas não foram selecionadas para alta fertilidade. Animais de altíssima fertilidade, animais com ótima precocidade sexual. Então, nós temos outras raças que podem ser utilizadas para esse objetivo, como as raças inglesas, o Angus, o Hereford, ou mesmo as outras raças europeias, como o Cimental ou o Pardo Suíço. Quando você pretende usar uma outra raça branca sobre o Nelore, nós não temos nenhuma outra raça europeia branca. São só essas italianas que são brancas, praticamente, né? Tem o BBB, o Belgian Blue, mas ele dá mancha. Ele vai fazer animais pintados quando você cruza o BBB com o Nelore. Então, eu recomendo que você utilize outras raças, se você quiser aproveitar as fêmeas. Ou então, faça um cruzamento terminal com Marquigiana, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Sami. Um abraço a todos, direto da Genex. Abraço. Obrigada, Alexandre Zadra e Sami também pela participação aqui no Terra Viva DBO na TV. E agora vamos direto para o encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria. E quem está em Ribeirão Preto, no interior paulista, e traz as novidades ao vivo do evento é ele, o Sidney Maschio. Boa noite, Sidney. Quais são os destaques desse penúltimo dia, né, de evento? Boa noite, Flavinha. Um abraço para todo mundo. Depois de rever a companheirada, de matar saudade e muito prosear, e perguntar e responder e aprender, a comitiva do Terra Viva DBO na TV está começando a derradeira função da nossa grande cobertura do encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria, aqui em Ribeirão Preto, no interior paulista. E o companheiro que foi convidado e aceitou ajudar a gente a tocar o serviço de escoteiro com a gente, né, é justamente o engenheiro agrônomo Alcides Torres, o Scott, que é analista e diretor da Scott Consultoria e que justamente tem esse apelido porque na juventude ele foi escoteiro. Scott, muito boa noite, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo convite para a equipe do Terra Viva DBO na TV estar aqui. O evento foi maravilhoso e eu queria saber a sua avaliação, né? Eu sou suspeito para fazer uma avaliação, mas é uma boa avaliação. Foi um recorde de público, palestras excelentes. E aprendemos muito, viu? Aprendemos muito, foi muito legal. Ô Scott, a gente notou que na organização da agenda, né, do encontro, na organização dos temas da palestra, né, tinha mais ou menos um painel, né, bem atual do momento que a gente está vivendo na pecuária brasileira, né? Um dos temas que eu achei que foi bastante interessante é manejo de pasto, né? Como é que está essa situação hoje no Brasil? O que foi falado aqui em relação a esse tema?
Olha, nós fizemos 5 blocos, né, de conhecimento e um deles foi justamente conservação de pasto, não é nem o pastoreio em si, né? É fazer silagem de capim e se discutiu sobre silagem pré-secada, silagem úmida, silagem de grãos, né? De todos esses alimentos que fazem parte da dieta do bovino semiconfinado e confinado. Esse foi um dos blocos. E é claro que, vamos dizer assim, tecnicamente, todas as alternativas têm que ser pensadas porque cada região tem a sua própria característica. E o Brasil, a gente está falando de um mundo de terra, né? Depois disso, nós falamos de logística, de mercado, de estruturas, né, do confinamento, quanto custa, enfim. Foi uma semana medonha aqui de aprendizagem, a gente está até meio tonto, viu? Agora, é interessante, né? Eu atribuo, não sei se eu estou correto, mas acho que sim, eu atribuo esse sucesso de público, né, ao interesse que o assunto está suscitando entre o pecuarista brasileiro. Intensificar é um caminho importante para a pecuária brasileira hoje, né, Scott? Olha, é um caminho sem volta, tá? Uma das conclusões, né, entre as várias conclusões do evento, é que a tendência é que o confinamento de bovinos aumente. Agora, assim, todo mundo vai ter que confinar? Não, nós vamos, por exemplo, a economia de escala é muito importante, então aquele fazendeiro que não tem uma quantidade final de bovinos para confinar, que tem que investir em infraestrutura, é muito melhor ele mandar a boiada dele pronta para confinamento para um boitel. E ele se especializa na cria e na recria, tá? E isso é tudo feito em pasto, com suplementação, etc. Não existe tanta necessidade. Mas também nós discutimos o confinamento já a partir da desmama, ou seja, é um universo mesmo, como diz a palavra, né? Mas a tendência, no final das contas do evento, é que a tendência e a expectativa do mercado é que a quantidade de bovinos confinados aumente ao longo dos anos. Muito bom. Scott, vou pedir licença para você e para os nossos companheiros boiadeiros e boiadeiras do Brasil inteiro para fazer um intervalo ligeiro, né, nessa primeira parte da nossa jornada, e a gente já volta para dar continuação aqui na nossa prosa com o Alcides Torres, o Scott, da Scott Consultoria. É um minutinho só. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E durante esta semana estamos mostrando tudo o que está acontecendo lá na Tecnoshow Comigo. A feira que acontece em Rio Verde, em Goiás, traz uma extensa vitrine tecnológica, informações e, claro, inovações para o produtor rural. Quem traz agora as informações é a repórter Renata Afonso. O conhecimento pode fazer toda a diferença numa produção. Estou ao lado do Leonardo Oliveira Bastos, ele é zootecnista da Comigo. Leonardo, obrigada pela participação. Aqui vocês estão demonstrando a importância da qualidade de uma semente de pastagens, é isso? Isso, obrigado. Justamente, nós queremos mostrar para os produtores rurais a diferença de uma semente tratada, que nem todo tratamento é igual. As características que a gente tem que definir dentro de uma escolha de uma semente. Hoje a gente não pode levar em consideração somente o preço, somente a variedade que você está escolhendo, e sim o tratamento que você está levando, porque isso vai impactar bastante. Nós temos campos demonstrativos mostrando que você pode chegar a perder 50% do número de sementes distribuídas no solo só de acordo com o tratamento que ela é utilizado. Então, semente hoje é um padrão que a gente tem que se levar em consideração durante a escolha da formação do pasto. Então, vamos começar bem feito, vamos escolher um material bem feito, vamos escolher um tratamento bom para a semente. Para quê? Para a gente estabelecer esse pasto da melhor forma possível, para ter ele aí durante seus longos anos aí produtivo. E aqui vocês mostram para o produtor, explicam para o produtor como é o passo a passo de uma semente. Isso, aqui são amostras de semente e é todo o processo que ela sofre durante a industrialização dela. Então essa primeira amostra é a amostra que vem do campo, diretamente do campo, chega na indústria e começa todo o processo todo o processamento da semente. A gente faz uma primeira limpeza, que seria uma pré-limpeza,
A amostras 3 e 4 são o que é retirado dessa semente. Então essa semente do campo vem suja, vai sair palha, semente xoxa e terra, que vem junto do processo de colheita, chegando numa amostra pura, que seria uma semente VC80. A partir dessa amostra, aí sim nós iniciamos o tratamento da semente. Aí sim ela pode ser levada para o tratamento. Então, sim, sementes de altíssima qualidade chegam ao ponto de ser tratadas. Sementes que não têm essa qualidade tão boa, elas vão ser vendidas no mercado como uma semente de VC mais baixo. Então, primeiramente definir qual é a qualidade, o ponto máximo de qualidade dessa semente, para depois sim ela poder entrar num processo de tratamento. Por isso que esse stand é tão importante para o produtor, né? Conhecimento. Sim, o conhecimento é muito importante porque o produtor pode, às vezes, estar sendo lesado sem perceber. Porque, às vezes, ele leva uma semente mais barata, distribui no seu campo, né, na sua área que está fazendo, só que a quantidade de semente que ele está levando ali não é nem o suficiente para que ele forme aquela pastagem com qualidade. Então, ter esse conhecimento, quais são os diferenciais dentro de uma semente, principalmente falando de sementes tratadas que vem crescendo no mercado, é muito importante para garantir que ele vai conseguir formar o pasto dele com boa qualidade e ter um custo-benefício ótimo aí no final dessa relação, né? Que é uma relação de troca, né? O que eu estou fazendo e o que o pasto vai entregar para mim. Ótimo, obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da Tecnoshow Comigo 2025. Obrigada, Renata, pelas informações. Nós voltamos agora para o interior de São Paulo, lá em Ribeirão Preto, onde acontece o encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria. E é com ele, Sidney Maschio, que traz agora as informações novamente. É com você, Sidney. Obrigado, Flavinha. Pois é, né? Dando continuação então na nossa prosa aqui com o engenheiro agrônomo Alcides Torres, que é diretor e analista da Scott Consultoria, né? O próprio Scott nos dá a honra de estar presente no programa hoje. Bom, Scott, queria aproveitar, né, essa nossa prosa para perguntar para você qual é a tua impressão e qual é a impressão do mercado em geral depois desse tarifaço, né, do governo dos Estados Unidos, lá daquele senhor do cabelo amarelo, né, que bagunçou o mundo e que deixou a gente sem saber para que lado o carretão vai andar agora. O que você está achando dessa situação toda? Olha, nós tivemos aqui no evento um representante do Ministério da Agricultura. Ele teceu várias considerações, pegou o avião, foi embora. Quando ele chegou em Brasília, ele ligou: mudou tudo. Mudou, já tudo que eu falei aí virou pó. O que eu acho? Olha, eu acho que são duas coisas, tá? O Brasil pode sair ganhando dessa... Nós tivemos a palestra também aí do Marco Janck, que colaborou, foram palestras semelhantes. O Brasil pode se aproveitar disso para exportação de carne, de grãos, o agro brasileiro pode aproveitar, mas o problema não é nem esse. O Brasil foi taxado em 10%, né? Como é que é? Tarifa de lá e de cá, né? O problema é o mundo. Como é que vai estar o ânimo dos nossos compradores em função desse tarifaço? E nós tivemos também a palestra do Núcio, que ficou 2 anos agora na China. Ele diz o seguinte: os chineses não estão nem aí. Eles estão felizes, alegres, viajando, fazendo tudo. Então, ainda é cedo para a gente dizer, mas olha, o que a gente gastou de fósforo para fazer análise nesses 3 dias, até dá com raiva desse presidente norte-americano que só está amolando a vida da gente, viu? Ô, Scott, os Estados Unidos são hoje, né, o segundo maior importador de carne brasileira no mercado internacional, né? Eles podem prescindir, eles podem dispensar a nossa carne no mercado deles hoje, nesse contexto do mercado? Os Estados Unidos hoje é o segundo maior destino da exportação de carne bovina do Brasil, sabe? Eles podem prescindir, sim, eles têm como se recuperar. Agora, que eles vão sentir o que o brasileiro já sente há muito tempo: inflação alta, vão ter que elevar a taxa de juros e esse retrocesso, né, entre aspas, o imposto vai a 100% para a China, porque subiu muito. O pessoal está saindo das aplicações de longo prazo, que é típico de uma economia estável, né? Eu não acredito eu acho que a gente vai ter muita negociação, vai ter aumento de tarifas, mas não nesses níveis, né? Não tem cabimento você taxar um país em 100%, é para quebrar o país, né? A gente vai abrir Japão? A ideia, nós estamos há 25 anos conversando com o Japão. A gente abriu o Vietnã e é capaz, agora vem uma comissão no Brasil, acho que em 90 dias, segundo
o representante do MAPA, e aí sim, o Brasil abriu, hoje a gente entrega carne para mais de 150 países. Japão é um bom negócio para o Brasil? É bom porque eles pagam mais pela carne bovina, mas nós temos que substituir os norte-americanos, você já imaginou a bronca, né? É complicado, né? Bom, esse contexto do mercado internacional, a gente tem muita coisa para ver ainda esse ano e vai ser decisivo não só em relação ao Sudeste Asiático, mas o resto do mundo também, né? Ô Scott, vou pedir de novo a sua licença para a gente fazer mais um intervalinho ligeiro, né? Para que o pessoal da televisão possa apresentar os comerciais que sustentam a nossa apresentação. Mas é um minutinho só e a gente já volta. Como anda a sua saúde? Marcou consultas e está esperando há semanas por um retorno? Além de toda essa demora, você ainda enfrenta o trânsito e deslocamento? E se a sua saúde pudesse estar na palma da sua mão, sem sair de casa? Com o E-Saúde Assist, você tem acesso a especialidades médicas, a escolher mais médicos de plantão 24 horas por dia, onde quer que você esteja. E tudo isso a partir de R$ 29,90 ao mês, sem pagar consulta adicional. É só acessar nossa plataforma, escolher a especialidade, agendar a melhor data e horário. Pronto, atendimento médico marcado, sem perder tempo com deslocamento. Aproveite toda a conveniência de um plano de assistência completo para você e sua família, com telemedicina e teleconsulta de qualidade. E-Saúde Assist, sua saúde é prioridade e agora cabe no seu bolso. E estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV, que está fazendo hoje a sua derradeira apresentação dentro da nossa grande cobertura especial do encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria, aqui no centro de eventos do Ribeirão Shopping, na grande cidade de Ribeirão Preto. E conforme tinha sido prometido antes de o serviço ter sido interrompido, a gente pega agora para fazer o destrinchamento do movimento do dia no mercado do boi gordo. Pois então, com o mês de abril tendo vencido já a sua primeira terça parte, mas tendo ainda um pedacinho de chão para andar antes de completar a sua metade abrideira, o açougueiro continua com um olho no avançamento do calendário e outro no movimento no balcão do seu estabelecimento, acreditando ainda, sim, numa melhora, porque nestas horas atuais o trabalhador brasileiro ainda deve ter na algibeira algum resto do dinheiro do salário que ele recebeu faz poucos dias, né? O problema é que, até agora, ao contrário do que seria o normal, a freguesia continua alongada e vasqueira, desinteressada da mercadoria, que está demorando demais para ter saída. E o resultado é que, no comércio varejista em geral, a câmara fria ainda está mais para cheia do que para vazia. Mas, em compensação, a situação da exportação está completamente diferente, com a demanda atropelando a previsão e aumentando bem mais do que estava sendo esperado. Tanto que a cotação do animal criado e abatido de acordo com o figurino exigido pelo comprador estrangeiro está subindo dia sim e outro também, tendo chegado agora aqui no mercado paulista a R$ 328,00 ou R$ 3,00 a mais do que o boi comum. E para completar esta conjuminação subideira, a oferta de gado terminado continua apertando e obrigando o dono do frigorífico a largar a mão de sovinagem para não deixar encurtar demais a sua programação. Aí, pondo tudo na peneira para desmisturar e ver o que é que poderia sobrar, fique desde já a companheira fazendeira estabilizada de que no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 11 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil, sendo que desta vez a arroba subiu em 10 dessas praças consideradas e só em uma única e solitária ela foi na direção contrária e caiu. Começando então a recitação da lista pela pior notícia, que é para deixar as melhores para o final, né? A gente registra que no oeste do Rio Grande do Sul, a vaca caiu, foi desvalorizada para R$ 10,25 o quilo vivo, ou R$ 307,50 por arroba, isso para pagamento a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Mas em Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o boi subiu mais uma vez, pela terceira vez consecutiva, com o preço passando agora para R$ 325,00. No Espírito Santo,
boi passou para R$ 290 e a vaca para R$ 274, alta geral no mercado Espírito Santense. Em Goiânia, capital do Goiás, o macho avançou para R$ 315. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi subiu para R$ 322. Em Três Lagoas, também no estado de Mato Grosso do Sul, a alta também só para o macho, que está valendo agora R$ 318. No sudeste de Mato Grosso, o boi passou para R$ 319. No oeste da Bahia, o fazendeiro não entrega mais boi por menos do que R$ 282. No norte do Tocantins, a alta também foi geral, com o boi passando para R$ 298 e a vaca para R$ 264. E no sul do Tocantins, o boi subiu sozinho para R$ 298. Bom, e retomando a nossa prosa agora com o Scott, o engenheiro agrônomo Alcides Torres, o Scott, da Scott Consultoria, né? A gente vai encerrando por aqui, mas, Scott, amanhã tem mais uma pequena parte, pequena de horário, mas uma parte importante, né, do evento, que é a visita, o dia de campo, a um dos principais confinamentos aqui do Brasil, né? Por que é importante ir lá no campo ver o que está acontecendo? Olha, porque tudo que foi discutido aqui nesses 3 dias em Ribeirão Preto, agora a gente vai ver tudo funcionando lá num confinamento modelo que tem feito grandes investimentos, uma área pequenininha e que produz muito. Tá? Então eu recomendo quem puder estar lá. Estaremos lá desde as 9 da manhã até as 6 da tarde, mostrando o que a pecuária intensiva tem de bom no Brasil. Programa muito intenso para amanhã, né? Muito intenso. Além da visita ao confinamento, nós vamos ter também 5 estações de conhecimento para falar de como aplicar no mercado futuro, cortes de carne, silagens e assim por diante. Muito bom, Scott. Olha, eu queria, em meu nome, em nome da equipe do Terra Viva DBO na TV, do canal Terra Viva, te agradecer, né, pelo convite para a gente estar aqui. É muito importante para a gente estar presente, né, e ser testemunha, né, desse momento que certamente deixa marcas aí profundas na pecuária brasileira e no foco, né, do pecuarista brasileiro. Então, muito obrigado, parabéns pelo evento, né? E conversamos sempre, você é o nosso parceiro desde que o programa começou, né? O Scott, ele está com a gente desde o primeiro programa, né? A primeira cotação de boi que foi feita no DBO na TV, no então DBO na TV, né? Foi o Scott que forneceu. Então, Scott, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado por vocês terem vindo, obrigado por vocês terem aceitado o convite. Eu sei que largaram família, conforto, estão aqui nessa confusão toda, agora no desmonte aqui. Só tenho a agradecer. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E o Terra Viva DBO na TV, essa cobertura especial do encontro de confinamento e recreadores da Scott Consultoria vai ficando por aqui. A gente volta amanhã nos nossos horários de costume. Um abraço para todo mundo e até lá então.